Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos à assistência espiritual do Sempre. Que a gente possa aproveitar bastante essa noite para o nosso próprio crescimento e fortalecimento. Então, queria convidá-los a fecharem os olhos, que a gente possa, nesse instante, elevar o nosso pensamento, sentindo as emanações positivas dos amigos espirituais, que prepararam este ambiente com todo carinho para que aqui estivéssemos aproveitando ao máximo. Vamos saudando o nosso anjo guardião, que nos fortaleceu para aqui estarmos, saudando a doce Mãe de Jesus, Maria de Nazaré, sentindo que ela, nesse momento, nos envolve num abraço bastante amoroso, onde nos sentimos filhos plenamente amados do Pai. É assim que vamos conseguindo perceber a presença de Jesus, esse nosso irmão querido, que aqui esteve entre nós, trazendo o seu evangelho de amor, e é por isso que o agradecemos profundamente. E então ele nos convida a saudarmos o nosso Pai Criador, que é a razão da nossa existência, quando dizemos: Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Bom, hoje à noite o tema que a gente vai conversar um pouquinho, ele se intitula Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Antes de qualquer coisa, esse capítulo é um convite para o nosso despertar. Como em todas as passagens de Jesus, em todos os seus ensinamentos, o seu objetivo era sempre tocar o fundo da nossa alma, de maneira que a gente despertasse para o que efetivamente a gente está fazendo aqui, né? E aí, quando ele convida a gente a refletir sobre este capítulo, não é diferente. Porque muitas vezes estamos acordados, de olhos abertos, mas a nossa alma dorme. E a gente está em sono profundo, né, perdendo oportunidades importantes de transformação. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Quando a gente fala em servir, a gente diz, significa que a gente está pensando em obediência. Não podemos obedecer a dois deuses distintos. Mamon, no caso, é um deus que era adorado na Síria, era o deus da riqueza. Quando a gente diz do conflito entre amar a dois deuses distintos, principalmente quando a gente está falando em Deus e a riqueza, a gente tem que parar para pensar com bastante carinho, para despertar para as coisas que são realmente importantes da gente, da nossa atenção. De maneira nenhuma, Jesus está dizendo para nós que a riqueza é condenável. Porque tudo que Deus permite neste mundo é para o nosso próprio aproveitamento. Se não tivesse uma finalidade, né, se não fosse útil, Ele não permitiria que existisse. Então a gente para pensar que riqueza e pobreza são aspectos, são neutros, são questões neutras em si. O que faz a diferença é a forma como a gente apreende essas duas situações tão distintas.
E tudo tem como finalidade a nossa experiência. O que a gente está fazendo aqui, a gente tem que se lembrar sempre que o nosso objetivo nessa existência é evoluirmos, é nos tornarmos pessoas melhores. E a gente passa pela matéria porque aqui tem um componente muito importante que é a prova de fogo. A nossa verdadeira vida está do lado de lá. Quando a gente está descortinado, a gente está do lado de lá, a gente tira a lente imperfeita do corpo físico, a gente passa a compreender tudo com mais profundidade. E com essa compreensão, a gente se compromete a inúmeras coisas, porque a gente entende que é importante, né? A gente fazer, a gente vencer, a gente transformar. Mas, como Deus é um Pai de amor, Ele nos coloca em teste. A gente precisa ver o quanto a gente aprendeu efetivamente dessa lição. Então a gente vem para cá, reencarna, e tem a bênção, que é considerada a bênção, por mais que às vezes a gente não acredite que é bênção, a gente tem a bênção do esquecimento, né? Para que a gente possa fazer tudo com o nosso mérito, para que a gente avalie mesmo, nós mesmos, não é Deus que impõe, para que a gente perceba o quanto a gente assimilou verdadeiramente das lições, né, que a gente aprendeu. Então a gente vem para cá e a matéria nos serve como palco para as nossas experiências, né? Então tudo que a gente tem aqui vem por empréstimo. Nada é nosso. Tudo é empréstimo. Isso a gente está considerando os bens materiais, a gente está considerando tudo que nos cerca, a oportunidade de aprendizado, de escola, de estudo. O carro, a família, a condição social, melhor ou pior, tudo é palco para a nossa atuação e aprendizado. A gente pega tudo isso, veste esta roupa dessa experiência reencarnatória e a gente sai atuando. E aí a gente precisa aprender que essas circunstâncias que a gente tem na vida estão servindo para que a gente, estando despertos, estando acordados, perceba como que elas refletem em nós. Qual é o valor que eu dou para as coisas e para as circunstâncias que eu vivencio aqui, né? Então, o fato de eu saber mais, eu me sinto mais do que alguém. O fato de eu morar no bairro X ou Y me torna uma pessoa melhor do que outras. O fato de eu ter uma casa para me aconchegar, um banheiro com um chuveiro quente para eu me banhar, me coloca numa posição privilegiada, diferenciada, ou eu me sinto melhor do que aquelas pessoas que a gente aqui no próprio bairro, a gente anda e tem tanta gente na rua, né? Então a gente, estando acordados, estando despertos para a nossa vida e para essa experiência, a gente começa a viver e começa a se observar. Por que eu fico tão feliz em algumas circunstâncias em comparação ao outro que está numa posição desfavorável a mim? Ou não, eu fico tão incomodado de estar numa posição tão favorável e já consigo arregaçar as minhas mangas e falar, não é possível, né, que eu tenho uma situação como essa e não estou fazendo nada por quem não tem. É bem verdade que Deus, na sua infinita bondade, ensina para a gente que as múltiplas existências explicam todas as diversidades de situação que existem, as incoerências, as incongruências que no mundo material a gente enxerga. A partir do momento que a gente entende que essa vida não é a nossa primeira e não será a nossa última, a gente fala assim, bom, então, de repente, se eu estou numa situação que eu estou hoje, é um reflexo de tudo que eu já vivi antes, né? Talvez do meu esforço por transformação, por melhora, ou não, porque eu estava muito adormecido e agora eu estou vivendo uma situação que me põe em alerta, que me desperta para prestar atenção assim, por que é desse jeito? Por que uns têm, outros não? Por que uns estão bem, outros não? E aí a gente percebe que a proposta toda de Jesus é pautada na renúncia.
no amor, na caridade. Se eu me proponho a seguir alguém, a seguir o Mestre, é bom que eu comece a entender, ou devagarinho eu vou começando a entender, que para eu segui-lo eu preciso de viver de acordo com o que ele propôs, né? E a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, todo ele é um código de conduta, é um manual de como bem viver. Bem viver não só exclusivamente para essa vida material, aliás, principalmente para a nossa verdadeira vida. Porque um pouco mais atentos, nós percebemos que às vezes nós estamos batalhando muito por coisas que são temporárias. Porque a gente chega nessa vida, se vê numa determinada situação, passa por ela a nossa existência e de repente a gente retorna à casa do Pai. O que a gente leva efetivamente daqui, dessa passagem por aqui? A gente leva tudo o que a gente não pode carregar com as mãos. É tudo que está dentro de nós, né? Então é a nossa inteligência, são os nossos valores, são as nossas conquistas, as nossas virtudes. Isso a gente leva. E por que então a gente perde tanto tempo acumulando coisas que a gente não vai levar? Quando a gente planeja uma viagem para o exterior, como é um outro país, né, a gente não está acostumado, não é o nosso, não é o lugar que a gente conhece, a gente vai lá, pesquisa, olha a temperatura, que tipo de roupa eu preciso usar, que lugares que eu vou estar, o que vai ser necessário eu ter. E a gente coloca na mala, porque assim tem um avião, né, tem o limite da bagagem, a gente leva só o que é estritamente necessário. Porque o que a gente não vai usar, por que nós vamos levar? Só que ao contrário disso, na nossa vida, a gente insiste em carregar coisas desnecessárias. Quando a gente está no leito de morte, a gente já deve ter testemunhado alguém passando por isso, jamais a gente vai ouvir de alguém: nossa, eu me arrependo tanto de não ter comprado um carro melhor, de não ter tido uma experiência X que depende exclusivamente do dinheiro, né? As pessoas, na verdade, nessa hora falam: como eu queria ter convivido mais com os meus filhos, ter brincado mais, ter beijado mais os meus pais, ter abraçado mais, ter contemplado mais o sol, ter andado descalço na grama, podia ter tomado chuva mais vezes, comido a comida preferida. São coisas simples, coisas pequenas e coisas singelas, que a gente percebe quando a gente já passou toda a nossa existência aqui. Então, por isso, o convite dessa noite é para o nosso despertamento, que a gente possa estar atento a nós mesmos, que caminho que nós estamos trilhando comparado àquele que a gente almeja de verdade. Porque se tem uma coisa que nós precisamos fazer é sermos fiéis a nós mesmos, àquilo que a gente acredita, aos nossos valores. Numa das passagens de Jesus, ele conta de um homem que tinha várias plantações, né, uma plantação imensa, e ele de repente estava fazendo a colheita, né, e ele percebia assim: nossa, eu estou produzindo e produzindo cada vez mais, e onde que eu vou guardar isso? Eu não tenho lugar para guardar, é muita coisa que eu estou produzindo. E aí a preocupação dele então passa a ser a derrubar o celeiro que ele tinha e construir um celeiro infinitamente maior àquele. E daí, naquela noite, é dito para ele: que insanidade, né? Essa noite a sua alma será levada e tudo que você amealhou aqui vai ficar. Por um momento ele achou que estivesse seguro, né? Ele tinha o suficiente para viver o resto da vida. Só que nenhum de nós tem a data certa do retorno. A gente não sabe quando vai ser. Então o ideal é que a gente viva intensamente,
da melhor maneira possível, aprendendo a valorizar o que realmente importa para a gente, né? Então, que a gente receba essa oportunidade bendita da encarnação, sabedores de que estamos aqui por um determinado período, que não sabemos qual é, mas que a gente reflita: como eu quero chegar do lado de lá? O que eu quero levar na minha mala? O que eu quero apresentar para o Pai quando eu chegar do lado de lá? Porque se a gente falar para Ele que a gente está levando sucesso, carro, dinheiro, bens materiais, Ele vai falar assim: tudo bem, mas aqui a moeda é outra. A moeda é do bem que a gente construiu, do bem que a gente plantou, das pessoas que a gente beneficiou, seja com o nosso olhar, seja com o nosso afeto, seja até com o nosso dinheiro mesmo. Porque, como eu falava, o dinheiro, ele é bendito, que eu posso olhar para ele como um instrumento para o meu próprio crescimento e que, junto às minhas asas, várias outras pessoas possam ser beneficiadas por ele, se é que nessa existência é essa o meu exercício, o exercício da riqueza. Porque, como somos espíritos eternos e a gente passa de uma encarnação a outra, pode ser que nessa eu esteja com o benefício de ter o dinheiro, mas pode ser que na próxima circunstância o meu aprendizado seja outro. Já aprendi a viver sem ele? Como que eu sou? Eu continuo tendo a fé, né? Porque se a gente está servindo a Deus e o amamos assim tão profundamente, nós acreditamos na sua bondade e acreditamos também que tudo que Ele faz para nós é para o nosso bem. Então, seja na riqueza, seja na pobreza, seja na doença, seja na saúde, a gente está sempre tendo a oportunidade de aprender, de se melhorar e sair bem melhor dessa existência. Então, é assim que eu vou convidando a todos, para que a gente possa sair fortalecido nesta noite, para essa autorreflexão, para que a gente possa aprender devagarinho a amar as coisas mais singelas, mais simples da vida, que a gente possa aproveitar cada momento que nos é dado, que ao retornar para casa a gente possa abraçar os nossos entes queridos, sem deixar que eles passem esta noite sem saber o quanto são amados por nós. E assim, então, nós vamos rogando a Deus que tenhamos uma semana de muita paz, de muita harmonia, vivendo a plenitude da comunhão com Ele, na simplicidade e no amor. E assim, então, nós vamos pedindo a Deus que abençoe a cada um de nós e que possamos dar sequência, então, ao tratamento desta noite, na sequência com os passes. Que assim seja, graças a Deus. Boa semana, gente.